E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Félix, estudante de medicina, e hoje vamos falar um pouquinho sobre AVC, ou popularmente conhecido como derrame cerebral. O AVC é basicamente quando acontece alguma coisa com o seu vaso que não consegue levar todo o sangue para o seu cérebro. Pode acontecer ou um rompimento do vaso, ou esse vaso pode ficar entupido por alguma coisa que parou ali dentro. Para entender um pouquinho desse evento, a gente precisa falar um pouco como funciona o cérebro, bem rapidinho. Ele é o nosso centro de comando. Todos os nossos sentidos e praticamente tudo que a gente faz está ligado a alguma parte dele. Por exemplo, por mais que você sinta cheiros diferentes pelo nariz, quem vai diferenciar se é cheiro de alguma coisa podre ou de um perfume é o seu cérebro. E como assim alguma parte dele? Bom, alguns de vocês já devem ter ouvido falar aquela história de pessoas que usam mais o lado esquerdo ou mais o lado direito do cérebro. Isso não é bem verdade, mas eu dei esse exemplo aqui porque esse exemplo dá essa ideia de divisões do cérebro. Então, se algum de vocês já viu algum cérebro, realmente parece que é uma coisa só dividida em duas partes e parece, sei lá, um chiclete mascado. Então parece uma coisa bem aleatória assim, mas depois de muito tempo você vê que ele tem um padrão que se repete. E nesse padrão cada parte tem a sua função. Vamos começar aqui pela parte da frente do cérebro. A parte da frente vai ser responsável principalmente pelo nosso movimento. Por exemplo, eu só estou mexendo as mãos agora e até mesmo a minha boca para falar, porque eu estou usando essa parte para movimentar os meus músculos. Aí a gente vai ter a parte de cima, parte do topo do cérebro, que tem a função de tato, ou seja, ela vai sentir tudo onde a gente encosta, vai sentir dor e vai sentir temperatura também. Aí a gente tem a parte lateral do cérebro que está ligada à memória e à audição. E por último a parte de trás que está ligada à visão. Como percebemos, cada região é responsável por uma certa função. E todas as regiões precisam receber muito sangue com oxigênio e nutrientes para funcionar adequadamente. Para vocês terem uma noção, os únicos órgãos que recebem mais sangue que o cérebro são o coração e os rins. E o AVC é exatamente isso de impedir que o sangue chegue até o cérebro de maneira correta. Então, falando um pouco mais específico sobre o AVC. Como eu disse no início do vídeo, ele pode acontecer ou por entupimento de um vaso, ou quando esse vaso estoura. Esse de estourar, que seria o rompimento, é praticamente um sangramento no cérebro. É um pouco mais raro, são cerca de 20% dos casos de AVC que acontecem desse tipo. E esse rompimento acontece porque os vasos sofreram algum tipo de alargamento ao longo dos anos, porque o vaso tem alguma malformação que você já nasceu com ela, então não dá para saber, cada pessoa é um caso. Pode acontecer também por pancadas fortes na cabeça, pelo uso de drogas ilícitas, principalmente por cocaína, e por crises de hipertensão. Quando a pressão fica muito alta de uma hora para outra, isso pode estourar algum vaso do cérebro. E agora a gente vai falar um pouco sobre como acontece por entupimento, o que chamamos de isquêmico, que é a maioria dos casos, cerca de 80%, e que é causado principalmente por doenças secundárias e é causada principalmente por causa de doenças nos vasos, que são as chamadas arterioscleroses, que são aquelas doenças que diminuem a grossura do vaso e dificultam a passagem de sangue. Isso pode acontecer como se fossem umas casquinhas do lado de dentro do vaso, igual de machucado mesmo, e caso tenha uma crise de hipertensão ou uma fibrilação atrial, aumenta ainda mais o risco de acontecer esse entupimento, porque pode ser que uma casquinha de um outro lugar do seu corpo se descole e vá até o seu cérebro. Mas independente de como acontecer, se for pelo vaso estourando ou pelo vaso entupindo, o efeito vai ser praticamente o mesmo. O cérebro vai acabar recebendo menos sangue e isso vai desencadear um AVC. Agora, antes de um AVC ou enquanto ele está ocorrendo, pode ser que a pessoa tenha uma intensa dor de cabeça, fique desorientado sem saber onde está ou como foi parar ali, tenha muito sono do nada, comece a ter a visão dupla ou embaçada, começa a falar meio enrolado, não consegue se mexer direito, né? Tem dificuldade para se movimentar e até mesmo o desmaio, que nesse caso todos esses eventos também podem acontecer depois que a pessoa acordar do desmaio. E lembrar que esses sinais vai depender muito de que região do cérebro foi afetada. Lembrando daquelas regiões do cérebro que eu falei lá no começo do vídeo. Então, dependendo da região afetada, vão ter prejuízos funcionais específicos de cada região. Por exemplo, uma consequência muito famosa é a boca torta, que seria o desvio de rima, porque é uma região muito comum de ser acometida. Mas nem todo AVC pode gerar essa boca torta, pois pode ser que isso aconteça em uma outra região um pouco mais distante, como a região da visão, por exemplo, que é lá atrás. Agora, o que faz com que seja mais provável de acontecer um AVC? O primeiro fator para se levar em consideração é a idade e o sexo.
porque homens são um pouco mais propensos a sofrer de um AVC. E a idade é porque pessoas acima dos 80 anos representam 35% das mortes por AVC. Então também tem muito a ver com o quão velhos seus vasos estão. É normal que lá pro final da vida isso aconteça, porque todo o seu corpo já está meio desgastado. Agora, os fatores que eu vou mencionar são aqueles fatores que a gente pode mudar ao longo da vida para não ter um AVC antes desses 80 anos, o que não é normal. Então, primeiro, pode ser que você tenha uma história de doença dos vasos, como eu já citei, que pode ser que você tenha nascido com isso, pode ser que você tenha desenvolvido uma arteriosclerose por ter comido muita gordura ao longo dos anos, pode ser causado também por arritmias cardíacas, se você já teve algum infarto do miocárdio antes, se você tem alguma doença nas válvulas do coração, ou então chagas, porque essas doenças aumentam o risco da formação de trombos, que são aquelas coisas que podem entupir seu vaso. O tabagismo também é um fator muito importante para isso, porque altera toda a estrutura de seus vasos. A pressão alta, que pode ou estourar um vasinho do seu cérebro, ou arrancar um trombo de outro lugar do seu corpo e levar até um vaso do seu cérebro. E a gente também tem a diabetes, o sedentarismo, a dislipidemia, a obesidade, anticoncepcionais, alcoolismo e o uso de drogas, que também ao longo de muitos anos podem tanto desencadear uma pressão alta ou alterações no sangue e nos vasos que podem ser que fique mais propenso de você desenvolver um AVC. E agora, como se trata? Bom, não tem muito para onde fugir. É mais cuidar desses fatores de risco que eu acabei de falar. Então é evitar para que você tenha um enquanto jovem. E caso ocorra um AVC, são os médicos que vão te tratar da maneira adequada para o seu tipo de AVC. Porque também não existem sintomas diferentes se foi por vaso estourado ou se foi por vaso entupido. Agora, se você está com uma pessoa que desconfia que ela teve um AVC porque ela ficou ruim do nada, então corre para um hospital próximo, porque caso demore mais de 6 horas para fazer o procedimento adequado para o tipo específico de AVC dessa pessoa, pode ser que os danos causados no cérebro seja irreversível, como por exemplo a alteração dos músculos, da fala, da visão, entre outros. Por isso, se você desconfia que a pessoa teve isso, se do nada ela ficou ruim, não lembra de nada, então se você desconfia que a pessoa teve um AVC, do nada ela ficou ruim, não lembra de nada, tá meio desorientada, não tá falando direito, então você corre com ela para um hospital, porque em 6 horas precisa ser feito tudo certinho para reverter todos esses quadros. Então por hoje é isso, espero que tenha sido útil essas informações para vocês e, como sempre, referências na descrição do vídeo e até uma próxima.